Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Por que a gente vai se vestir todo mundo igual? Então, de fato, faz muito mais sentido a gente considerar a personalidade, a silhueta, o ambiente de trabalho que a pessoa está, o objetivo que ela tem com a imagem dela, inclusive todos os traços do rosto e corporais, que a gente leva muito em conta também para fazer essa sugestão do que faz sentido para cada pessoa. Quando a gente fala de um processo individual de consultoria, a gente traz muito isso. Então, eu uso desde testes de personalidade mesmo, né, para entender um pouco mais a pessoa, quanto todas essas questões da análise facial. A análise facial, ela é incrível, porque, de fato, quando a gente estuda os traços da pessoa, a gente consegue entender um pouquinho do que ela tem na essência, assim. É muito legal, é muito louco mesmo. Como o nosso rosto fala sobre quem a gente é. E isso, enfim, tem toda uma base científica, inclusive, da formação, inclusive, né, do nosso próprio corpo e tudo mais. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos também além do podcast. A gente tem um canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa também. Se você ainda não faz parte do nosso Telegram, vai lá, que por lá a gente envia um guia semanal com dicas da semana, um resumo sobre o assunto aqui do podcast, um pouco sobre a convidada, as dicas que a convidada vai dar aqui no final do programa também. Vamos então para o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o quanto a sua imagem diz sobre você e o quanto isso pode influenciar na sua vida pessoal e profissional. Porque pode parecer que não, mas a imagem que você passa para outra pessoa é muito mais importante do que você imagina. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? É mais ou menos isso. É por meio da nossa imagem que as pessoas formam opiniões sobre nós e sobre a mensagem e credibilidade que queremos passar. A nossa imagem é uma ferramenta de comunicação e conexão. Há estudos, inclusive, que comprovam que os primeiros 30 segundos são fundamentais para que alguém forme uma opinião sobre você baseada na sua imagem, seja voluntariamente ou não. E essa opinião que formamos tem muito a ver com a aparência, com a roupa que a gente usa, a cor do cabelo, a maquiagem, o penteado que estamos, posturas, expressões, enfim. Ou seja, a nossa imagem precisa estar alinhada com os nossos objetivos, com o que queremos passar e onde queremos chegar. Mas tudo isso sem esquecer dos nossos valores, crenças e a nossa essência. Aí sim, a nossa imagem pessoal vai ser forte de verdade. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei então a Sara Kuser. Sara, seja muito bem-vinda aqui ao podcast pela primeira vez. Se apresente aqui primeiro, por favor. Fale um pouquinho sobre você. Quem é você? Oi, Thaís. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu me chamo Sara, sou mãe da Valentina, que acabou de fazer 2 anos. E para chegar na consultoria de imagem, que é a minha profissão atual, eu passei por um longo processo também, inclusive de mudança de carreira. Então, sou engenheira de formação, trabalhei no corporativo e me encontrei na consultoria de imagem. Então, trabalho com a consultoria de imagem desde 2015 e acabei bastante focada muito nessa questão da imagem profissional, mas claro que atendo todos os públicos, né? Homens, mulheres, enfim, né? E é uma delícia, eu gosto muito desse trabalho, principalmente porque é exatamente isso que você falou. Quando a gente trabalha a imagem de uma pessoa, a gente não está simplesmente indo lá e fantasiando a pessoa de um objetivo específico ou de algo que ela quer transmitir. A gente faz um grande entendimento da essência dessa pessoa, né? O que ela é, faz uma série de análises para, de fato, colocar para fora aquilo que a pessoa já tem de melhor, né? Destacar aquilo que já existe nela. Então, gosto muito aí da minha profissão.
Legal. Para começar aqui a nossa conversa, Sara, eu queria puxar um pouco aqui, sim, sobre justamente a importância da aparência, porque quando a gente fala de aparência, vem mesmo na nossa cabeça, né? Da gente, eu vou ficar me preocupando com a minha aparência, é uma coisa tão fútil, tão superficial. Então, eu queria trazer um pouco primeiro dessa importância, né, da aparência. Por que é tão importante a gente se preocupar com isso? Por quê? De que forma que ela influencia tanto na nossa vida? Na verdade, tem muito do que você trouxe aqui no início do episódio, que é essa questão da leitura que a gente faz quando a gente vê a pessoa, né? O nosso cérebro, ele já é programado para ler determinados arquétipos que a gente fala, né? Então, existem vários estudos, Jung estudou muito isso, né? Lá, né, tem toda a base psicológica, de que quando a gente vê determinados traços, quando a gente vê determinadas cores, determinadas combinações de traços e tudo mais, o nosso cérebro vai fazer uma leitura. Então, dependendo do que eu estiver usando, dependendo de como tiver meu cabelo, as cores que eu tiver, a postura e tudo mais, a pessoa pode ter uma leitura de uma pessoa que é mais próxima, ou de uma pessoa que tem mais autoridade, de uma pessoa que é mais dinâmica. Então, a imagem, de fato, ela sempre vai ter essa questão de transmitir de uma forma muito rápida, né, a mensagem, muito antes da gente falar. E hoje, quando a gente tem, inclusive, essa questão de tudo ser muito rápido, né, no Instagram a gente rola aquela barrinha e vê por milissegundos fotos. A gente está sempre tendo, inclusive, interações agora nessa coisa online, faz muito mais diferença ainda, né? Porque a gente tem menos tempo ainda para conversar com as pessoas e para apresentar quem a gente é. Então, por isso que a imagem hoje ainda ficou com uma importância maior ainda do que eu diria antigamente, quando a gente tinha um pouco mais de tempo para bater papo, para conversar, né? Hoje a gente tem muito menos tempo, então a imagem tem uma importância ainda maior. E as pessoas, depende muito, assim, cada pessoa combina com um tipo de... Depois a gente começa a falar da roupa, vamos falar um pouco da cor primeiro. Cada pessoa combina com um tipo de cor, por isso que tem aquilo, né, aquela tal pessoa, nossa, fica ótima naquela cor, agora a outra não pega. Então, isso depende do quê? É da tonalidade da pele? Então, quando a gente fala de coloração pessoal, né, existem várias metodologias de análise de coloração pessoal, e quando a gente faz essa análise, basicamente a gente leva em conta o subtom que a gente tem na pele. Então, abaixo ali da nossa derme, epiderme, a gente tem uma série de pigmentos, a gente tem o caroteno, a gente tem a hemoglobina, a gente tem a melanina, que na cabeça, assim, é mais a que a gente tem, né, que é inclusive, que faz com que a pessoa tenha um pigmento mais escuro, se for em maior quantidade, ou que a gente pegue mais cor quando a gente estiver exposto ao sol, mas a gente tem esses outros pigmentos, né? Então, dependendo da composição, então imagina a complexidade, né? Tem a quantidade de cada um deles, a gente vai ter cores, sim, que harmonizam mais com cada pessoa, né? E o que a gente leva em conta nesse momento? Cores que vão trazer uma harmonia, então que elas nem cheguem antes da pessoa e nem apaguem a pessoa, né? Então, por isso que, inclusive, a análise de cores é uma das coisas mais complexas da gente fazer, por exemplo, sem estar com a pessoa presencialmente, sem conseguir ali passar os tecidos, olhar tudo muito no detalhe, na luz correta, porque, de fato, existe toda uma questão, assim, muito milimétrica mesmo, para a gente entender quais são as melhores cores. Mas existem várias formas da gente tentar buscar sozinha quais são as cores que melhor ficam para a gente e disso poder expandir para outras cores. Então, por exemplo, aquelas cores de batom, por exemplo, que a gente já comprou 3 batons daquela mesma cor, com certeza são cores que ficam bem para a gente, cores que a gente se sente muito bem no esmalte, cores que quando a gente usa, as pessoas nos elogiam a nossa beleza e não a blusa em si, sabe? Porque tem essa diferença também, né? Com certeza são cores que vão ficar bem para a gente. Aí a gente observando as características dessas cores, a gente pode encontrar outras cores que ficam bem. Então, por exemplo, eu sempre quando estou de rosa, as pessoas me elogiam. Então, provavelmente você fica bem em cores mais frias. Então, você pode ir ali para o azul, pode ir para o cinza, provavelmente para o preto. Ou então, sempre que eu estou de verde, de tons terrosos, eu me sinto muito bem. Então, provavelmente são as cores mais quentes, né? Mais amareladas, que vão te valorizar. Então, é muito, muito disso. Assim, a gente pode muito na observação encontrar essas cores. E é claro que, além dessa questão das cores que harmonizam para a gente também trabalha muito a mensagem das cores dentro da consultoria. Então, muitas vezes existem cores que não necessariamente harmonizam com o nosso tom de pele, valorizam, mas que trazem uma mensagem que tem muito a ver com a nossa personalidade. Então, a gente também pode usar dessas cores para trazer a mensagem que a gente quer. E se ela não for tão bacana assim para a gente
é só a gente colocar ali a cor que harmoniza pra gente na maquiagem, que tá tudo certo, né? A gente colocando no rosto aquilo que funciona, tá praticamente tudo liberado. E aí isso serve também, você estava falando aí, né, do significado das cores, que pode ser que eu queira usar um vermelho por conta do significado, mas não combina comigo aquele vermelho, então, né, faz uma maquiagem com que combina. Isso também serve para a cor da moda, né, que às vezes tá aquela cor da moda que a pessoa quer usar. Com certeza, mas eu sempre sou muito a favor, Thaís, da gente também se questionar do porquê que a gente precisa da cor da moda, né? Quando a gente fala do processo de entendimento, né, de qual que é o nosso estilo, a gente fala muito sobre isso. Da gente começar a entender quais são os elementos que fazem sentido para a gente inclusive conseguir pescar na moda aquilo que vai funcionar para a gente não ficar tão refém. Até porque faz muito mais sentido a gente ter peças de mais qualidade, que sejam mais atemporais, porque elas fazem sentido para a gente, não simplesmente porque tem um atributo clássico, né? Porque geralmente a gente vai para essa coisa, assim, uma peça clássica é um blazer. Não necessariamente, talvez para o seu momento de vida não faça sentido nenhum um blazer, para a sua personalidade não faça sentido nenhum blazer, talvez você seja uma pessoa super feminina, super acolhedora, né? Então, a gente entender essa essência faz muita, muita diferença para a gente também fazer esse filtro do que funciona na moda para a gente ou não. Então não tem também peças-chaves, cores-chaves, isso é muito pessoal mesmo? Totalmente pessoal, assim, eu diria que essas fórmulas prontas, elas acabam gerando até uma ansiedade ruim, eu diria. Então, por exemplo, existem várias peças que se colocam nessa coisa de peça-chave, né? Então, por exemplo, a camisa branca, o blazer, um vestidinho preto. Mas, se a gente for pensar, elas estão todas dentro do mesmo quadradinho, que é esse quadradinho do clássico, assim, que é aquele quadradinho que a gente enxerga, por exemplo, no corporativo, né? Aquela coisa de, eu vou me vestir para ir trabalhar, né? Naquele quadradinho bem clássico. E quando a gente olha, inclusive, para o que a gente tem no mundo hoje, que é essa valorização, inclusive, da diversidade, essa valorização da gente colocar em foco aquilo que faz sentido para a gente, o nosso diferencial. Por que a gente vai se vestir todo mundo igual? Então, de fato, faz muito mais sentido a gente considerar a personalidade, a silhueta, o ambiente de trabalho que a pessoa está, o objetivo que ela tem com a imagem dela, inclusive todos os traços do rosto e corporais, que a gente leva muito em conta também para fazer essa sugestão do que faz sentido para cada pessoa. Seguir essas regrinhas pode acabar, inclusive, acontecendo da gente se perder, né? Perder nossa personalidade, nossa essência, isso com a cor, isso com a roupa. Então, não sei se você acompanha muito isso, quando você trabalha dando consultoria para uma mulher, você ajuda também ela a perceber o jeito dela, porque pode chegar muita gente, acho que perdida também, né? Que ainda nem se conheceu ainda. Como que é esse processo? Porque eu acredito que tem que ter bastante autoconhecimento, tanto dela, né, quanto você talvez conhecer também a mulher para poder ajudá-la e também para não se perder, né, porque talvez seja assim tênue essa linha entre querer estar na moda e dentro de seguir essas regras e também deixar de ser ela mesma, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de um processo individual de consultoria, a gente traz muito isso. Então, eu uso desde testes de personalidade mesmo, né, para entender um pouco mais a pessoa, quanto todas essas questões da análise facial. A análise facial, ela é incrível, porque, de fato, quando a gente estuda os traços da pessoa, a gente consegue entender um pouquinho do que ela tem na essência, assim. É muito legal, é muito louco mesmo. Como o nosso rosto fala sobre quem a gente é, e isso, enfim, tem toda uma base científica, inclusive, da formação, inclusive, né, do nosso próprio corpo e tudo mais. E eu acho que sempre tem muito esse entendimento do porquê que eu estou querendo passar, às vezes, uma determinada mensagem, né? Será que é o ambiente que está me pedindo isso? Será que sou eu que estou criando uma demanda, talvez, diferente, uma projeção diferente daquilo que eu sou? Então, existe, com certeza, muita conversa, quase uma sessão de terapia, eu não sou psicóloga, mas a gente conversa muito, muito, muito para entender, de fato, o que a gente vai colocar em destaque e o que a gente vai, talvez, deixar um pouquinho de lado naquele momento na imagem da pessoa.
a coloração pessoal, como que ela é feita detalhadamente, assim mesmo, pra você explicar, pra gente conseguir imaginar aqui, porque como aqui é só áudio, não dá pra você mostrar, né? Então, o máximo de detalhes que você puder dar pra gente saber como que você descobre, então, lá na consulta, a cor de cada cliente. A coloração pessoal, Thaís, a gente faz usando uma série de tecidos. Então, quando a gente fala do método, né, o método sazonal expandido, ele tem 12 cartelas diferentes. Então, 12 possibilidades de grupos de cores, né, que você pode se encaixar, digamos assim. Então, a gente faz uma série de testes. O primeiro teste que a gente faz é usando tecidos que são quentes, neutros ou frios. Então, a gente vai lá entendendo com a comparação de tecidos. Então, a gente tem um tecido e vai passando ele na frente do seu rosto com uma luz também, né, determinada. Precisa ser ou só a luz do dia, num dia de sol, ou uma luz, né, que a gente tem, uma luz fotográfica, basicamente. E a gente vai passando no rosto, comparando como que o rosto se comporta. Se aparece mais olheira, se a pele fica mais amarelada, se os olhos brilham mais. E o primeiro teste que a gente faz, então, é esse de temperatura. Entendido se a pessoa é quente e fria, ou se ela está no meio ali, neutra, a gente começa a comparar de fato como se fossem amostras de cores das cartelas. Então, a gente tem lá 3 tecidos para cada cartela e a gente vai passando no rosto da pessoa para entender qual a cartela que harmoniza mais. Então, é totalmente visual e por base de comparação mesmo, né? Por fim, a gente chega de fato na cartela, a gente compara a cartela mesmo, que parece uma cartela daquelas assim de tinta, sabe? Souvenir, só que menorzinha. Compara de fato no rosto da pessoa. E a gente também faz alguns testes que a gente chama de testes de contraste. O que é o contraste? Isso, inclusive, é uma ferramenta que a pessoa pode usar sem saber a coloração pessoal. A gente entender qual que é a diferença de tonalidade que a gente tem entre o nosso tom de pele e os olhos, o cabelo, a sobrancelha. Então, imagina que você tira uma foto sua, você passa para o preto e branco. Então, o que você vê mais lá? No seu caso, eu estou te vendo aqui, né? Você tem uma diferença, por exemplo, um pouquinho maior. Seu cabelo é mais escuro, sua pele é clara, média. Então, você provavelmente tem um contraste médio, um pouquinho mais para alto. Então, você provavelmente também fica bem em estampas que tem essa diferença de cor. Então, talvez você usar um laranja com verde, fique bem para você. Talvez você usar um preto com branco, vai ficar demais. Agora, se você tentar usar um cinza com rosinha, vai ficar muito sem graça. Então, o contraste é uma coisa que a gente pode fazer sozinhas, né? No meu caso, por exemplo, tenho o cabelo bem claro, a pele também bem clara, eu já tenho um contraste também bem baixo. Então, se eu repetir esse contraste na minha roupa, ele também vai ficar harmônico. E a gente também pode usar esse conhecimento como ferramenta. Então, usei uma coisa que está totalmente diferente do meu contraste, um contraste muito alto, meu contraste não é alto, vou lá e coloco um batomzão vermelho e aí fica tudo certo, porque aí eu equilibrei o meu contraste. Então, é mais ou menos assim que a gente faz análise de coloração e o contraste que a gente também usa para, enfim, usar o como completo da coloração pessoal. Quando a pessoa tem a pele neutra, ela pode tanto usar as cores quentes quanto as frias, é isso? Ou são outras cores ainda neutra? A pessoa, ela sempre vai ter uma tendência a ficar melhor, ou no quente ou no frio. Então, as pessoas que não estão nos extremos, que a gente chama de cartelas puras, quentes ou frias, elas vão ser neutras frias ou neutras quentes, né? Existem outras características, claro, além da temperatura, que a gente também pode analisar. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam melhor em cores vivas. Então, às vezes pode até ser que dentro da cartela dela são cores vivas mais frias, mas ela pode usar uma cor viva quente. Mas o vivo, o frio vai ficar melhor nela. Então, sempre vai ter essa predominância de uma certa temperatura para todas as pessoas. Não existe uma pessoa 100% neutra. E essa cor que a gente descobrir é a mesma cor para roupa, para maquiagem, para tudo. Exatamente. A gente usa muito a coloração pessoal para o rosto, para tudo que influencia o rosto. Então, a maquiagem eu diria que é o principal, eu diria que se você tiver na maquiagem na cor correta, principalmente a base, né, que é uma coisa, inclusive, mais complexa da gente escolher, se a gente souber, por exemplo, o subtom, eu sei que o meu subtom é neutro frio, eu consigo com mais facilidade encontrar a base correta. Então, usei a base correta, usei partes de cima na cor correta, que estão mais próximas ao rosto. Usei os metais mais recomendados, porque também tem isso, né? Quem fica melhor no dourado, quem fica melhor no prata, quem fica melhor no ródio. E aí, a parte de baixo já está muito longe do rosto. Então, inclusive, é o lugar que a gente pode usar cores que não favorecem tanto, né? Parte de baixo, sapato. Então,
a gente aplica muito para o rosto. E muita gente tem dúvida em relação ao cabelo. Para o cabelo, inclusive, a gente pode também ou se observar assim sozinha, né? Não vai ser tão preciso quanto uma análise profissional, mas funciona muito bem a gente analisar as cores que a gente tem presentes na íris. Então, tira uma foto bem de pertinho, assim, da sua íris, em que você consiga ver todas as tonalidades que estão ali presentes, e com certeza vão ser essas tonalidades que melhor vão funcionar para o seu cabelo. Porque quando a gente fala, inclusive lá na nossa formação, quando a gente ainda é um baby, os mesmos genes que ditam quais serão as cores do nosso olho, também são os mesmos genes que ditam a cor do cabelo. Então, a gente consegue uma harmonia muito grande quando a gente traz para o cabelo as cores que estão presentes na íris. Então, eu tenho dúvida se eu posso ser ruiva. Vai lá na sua íris, tenta ver, né, se tem um ruivinho lá, um pedacinho mais avermelhadinho, que pode te dar chances, né, que pode te dar essa informação de se essa cor vai ficar interessante para você ou não. E no seu trabalho você vê isso também, além da coloração pessoal, você ajuda também no cabelo? É mais na cor do cabelo ou no corte também? Quando a pessoa faz toda a parte de análise facial, a gente olha o todo, Thaís. Então, desde o corte de cabelo, qual vai ser a linha predominante que a gente vai colocar nesse cabelo, como a gente vai arrumar esse cabelo depois, porque tem muito disso do styling, né? Eu posso ter um corte de cabelo e dependendo do que eu faço com ele, muda completamente, né? Um cabelo, por exemplo, mais liso, passa uma mensagem, um cabelo mais encaracolado passa outra. Então, tudo isso a gente analisa, além de, por exemplo, como que a gente vai fazer o design dessa sobrancelha, qual que é o tipo de maquiagem que é melhor, funciona para ela, quais são as linhas dos acessórios mais interessantes, né? Então, eu quero transmitir mais dinamismo, então a gente vai tentar provavelmente incluir mais linhas inclinadas e destacar as partes do rosto da pessoa que também tem essas linhas. Então, por exemplo, se você vê que você tem, por exemplo, aquela linha da bochecha bem definida, que traz uma linha inclinada bem legal, talvez seja legal destacar essa parte do seu rosto. Então, colocar um brinco que fique bem pequenininho, que fique nessa parte do rosto, que tenha também uma linha inclinada para trazer mais isso, de destacar essa linha, por exemplo, com um blush. Então, tudo isso a gente vai usando como ferramenta para a pessoa transmitir aquilo que ela quer e ficar mais bonita, lógico. Estilo de roupa também. Como que funciona isso, então? Você conversa, entendeu já a personalidade da pessoa e aí vai mais para aquele estilo ou mais despojado, ou mais clássico, mais arrumadinho? Como que funciona isso? Hoje é muito difícil a gente conseguir incluir as pessoas, Thaís, assim, numa caixinha específica, né? Mas eu diria que o que mais a gente tem quando a gente fala do estilo, de fato, são essas caixinhas da estar mais feminina, né? E aí vai tanto para o sensual quanto para uma coisa assim mais delicada. Eu quero estar mais forte, né? Muita questão da autoridade que a gente tem muito forte hoje. Eu quero estar mais próxima, quero passar mais acolhimento. Então, essas eu diria que são as mensagens assim que eu acho que é mais frequente de aparecer, né? Mas a gente trabalha muito na questão específica. Então, pode ser que eu queira estar feminina, mas eu tenho um pezinho rock and roll. Ou pode ser que eu queira estar mais próxima, mas eu tenha um quesinho de drama. Então, é muito único mesmo o processo, né? A gente trabalha muito com elementos muito personalizados, fazendo com que a gente coloque tudo dentro dessa caixinha. E, inclusive, é muito legal a gente pensar nisso quando a gente vai comprar uma roupa, né? Então, por exemplo, vou lá comprar uma roupa, eu observar essa roupa e falar assim, isso tem a ver comigo? O que eu enxergo nessa roupa? Eu enxergo uma mulher super feminina, eu enxergo alguém mais próximo, eu enxergo alguém mais distante, isso tem a ver comigo? Que ocasião eu usaria? Então, tudo isso a gente vai levar em conta na hora de escolher a peça para cada pessoa, né? E não só a peça, mas a composição como um todo, né? Porque acaba que uma peça só não consegue, muitas vezes, fazer as vezes de tudo que a pessoa quer transmitir. Pode acontecer da pessoa não gostar da cor que é dela, daquelas cores que são dela e daquele estilo de roupa, ou não necessariamente, não tem como, porque acaba que normalmente as pessoas realmente gostam mais daquela que combina com ela. Eu diria que se no teste de coloração acontecer isso, é um ótimo indicativo de que a gente precisa repeti-lo. Eu sempre falo, eu mostro a cartela para a pessoa e falo assim, você gostou? Porque a gente, intuitivamente,
já conhece muito cores que ficam bem para você. O que é mais comum de acontecer é a pessoa se surpreender com cores que ela não sabia que ficavam bem ou que ela nunca deu atenção e que estão ali na cartela dela, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos comigo nunca aconteceu, da pessoa olhar a cartela e falar assim, eu não gosto de absolutamente nada que está aqui. Se acontecer, eu falo assim, então vamos refazer, porque algo está de errado. A gente intuitivamente tem algo muito forte, né? E quando a gente faz a questão da definição do estilo, né, do que vai funcionar para cada pessoa, primeiro que a gente usa muito também, eu uso inclusive um exercício em que a pessoa me mostra em imagens o que faz sentido para ela, né? Então, sempre vai ter a essência dela lá. O que pode acontecer são surpresas e coisas que ela fala assim, olha, talvez eu não esteja pronta para usar agora. E, de fato, provavelmente ela não esteja. É um processo, né? Mas no futuro ela já se sinta segura para usar. Então, eu acho que tem muito disso. O que também poderia acontecer seria a pessoa talvez falar algo que ela quer transmitir, e não exatamente ela já se sentir pronta para colocar aquilo na imagem, né? Então, acho que são coisas que podem acontecer nesse sentido. E esse negócio que a gente fala, valorize o que você gosta ou o que é mais bonito em você, a gente precisa valorizar mais o que a gente gosta do que esconder o que a gente não gosta? São coisas que eu acho que tem que andar juntas, Thaís. Então, por exemplo, isso a gente usa muito quando a gente fala de silhueta, né? Então, por exemplo, quando a gente analisa a silhueta, eu particularmente não gosto muito daquelas caixinhas que a gente fala triângulo, ampulheta, tudo mais. Mas o que a gente olha? A gente olha essa questão de proporção. Então, será que o meu ombro, ele é mais largo que o meu quadril ou o meu quadril é mais largo que o meu ombro? Então, geralmente, essas questões de peso visual que a gente fala tem muito a ver com isso, ou, por exemplo, eu tenho mamas muito grandes, isso me incomoda, por exemplo, eu não gostaria que isso se destacasse. Então, a gente vai usar, sim, ferramentas para que a gente coloque destaque em outro lugar, coloque destaque no que a gente gosta. Como que a gente faz isso? Usando, por exemplo, peças mais amplas, cores mais claras, estampas maiores, colocando em destaque, de fato, aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu não gosto muito do meu quadril, o que a gente vai fazer? Vai usar uma peça que seja um pouquinho mais soltinha para não marcá-lo, por exemplo, não deixá-lo tanto em evidência, né? Se você não tiver essa vontade. E a gente vai colocar o que em evidência? O ombro. Então, a gente vai usar um ombro de fora, vamos colocar uma ombreira, vamos usar uma blusa que tenha bordados, por exemplo, nos ombros, um decote com um colar maior, ou um brinco grande, um batom vermelho. Isso vai fazer com que o olhar da pessoa que está olhando para você não vá diretamente para aquele lugar que você não gosta tanto assim. Então, a gente usa muito essas ferramentas de ilusão de ótica mesmo, para colocar em evidência aquilo que a gente mais gosta. Vamos falar um pouco do seu trabalho, Sara. Como que passo a passo mesmo. Explica um pouquinho aqui pra gente. Primeiro você conversa para conhecer a pessoa e depois é a coloração, o primeiro passo. Como que funciona? Quando a gente trabalha num processo presencial, o primeiro passo sempre é, de fato, esse entendimento do que está passando ali na vida da pessoa, né? Então, uma grande conversa sobre o que está acontecendo, quais são os objetivos dela, olhar já o que ela tem facilidade de usar dentro do guarda-roupa dela, ela vai mandar fotos, inclusive, de como é o dia a dia, e ela vai fazer um exercício para me mostrar em imagens do que ela gostaria, né, que fosse o resultado do nosso trabalho. Então, onde que ela acha que ela está hoje, onde ela gostaria de chegar e o que ela definitivamente não gosta. Ela vai me mostrar em imagens, né? E aí a gente vai fazer análise de coloração pessoal, vai entender um pouquinho melhor da silhueta dela, vai fazer todas as medidas do rosto dela, né, para eu entender também as feições, conversar sobre o dia a dia dela, como que é a relação dela com a roupa, com em quanto tempo ela se arruma, né? E depois de toda essa informação, eu vou fazer um material que a gente chama de estratégia de imagem, que vai conter toda a análise facial dela, passo a passo, né? Quais são as mensagens que ela já transmite, quais são os pontos fortes que ela tem ali evidenciados já no rosto dela, como que a gente vai trabalhar para destacar, né, tudo isso que ela quer transmitir. Então, qual vai ser a cor, o corte de cabelo, o design de sobrancelha, a maquiagem, o acessório. Então, tudo vai estar nesse primeiro material. E depois a gente vai para a parte do vestir. Então, a gente vai falar um pouquinho como que a gente pode valorizar a silhueta dela, quais são os elementos que fazem sentido para ela transmitir o que ela quer transmitir.
Então, eu quero transmitir autoridade. Qual que são os elementos que você pode usar num esquema de caixinha de ferramentas mesmo, né? Então, você pode usar linhas retas, você pode usar acessórios mais pesados, tudo isso. E quais são as outras caixinhas que ela tem? Como que a gente pode fazer essa combinação, né? Então, é um materialzão completo, uma estratégia mesmo. Depois a gente vai para a parte prática. Então, a primeira parte prática é quando a gente olha o guarda-roupa da pessoa e entende qual que é o gap que a gente tem entre o que ela tem lá e onde ela quer chegar, né? Então, o que poderia sair, que talvez está, inclusive, atrapalhando, ou peças até que não servem mais, que estão ali ocupando espaço, né? Que a gente poderia tirar. E aí eu vou entender também o que está faltando. E a próxima etapa é a etapa de compras, né? Então, em que eu seleciono peças que fazem sentido para aquele momento dela, né? Para a gente incluir dentro do guarda-roupa. E, por fim, a gente faz a montagem de looks, para que ela tenha, né, os looks prontinhos aí, sempre usando, por exemplo, para cada parte de baixo, pelo menos 3 looks, de preferência para diferentes ocasiões. E ainda a gente faz a aplicação de toda a estratégia também de rosto, né? Então, vai ao cabeleireiro para a gente fazer essa mudança, faz a compra, por exemplo, de armação de óculos solar, maquiagem, tudo que for necessário para ela atingir esse objetivo que ela tiver em relação à imagem. Então, o trabalho completão é mais ou menos assim, um processo longo. E a pessoa lembra de tudo depois ou vocês dão alguma coisa assim para gente lembrar? Porque é detalhe, hein? É bastante coisa, mas eu sempre digo que o foco do trabalho de uma consultora de imagem tem que ser muita autonomia da pessoa, né? Então, como a gente tem muita parte prática, então, tanto a parte das compras quanto a parte da montagem de looks vai trazer uma questão muito prática para a pessoa, né? E toda essa estratégia de imagem, ela vai ter disponível para ela, vai ser um bookzinho ali para ela consultar sempre que ela quiser e até para ela continuar esse processo de evolução e conseguir fazer isso sozinha depois, né? Legal. Sara, tem alguma coisa assim, alguma dica talvez para não fazer isso de jeito nenhum? E alguma coisa de, isso aqui sempre que fizer sucesso, ou não, porque realmente. Porque pelo que você está dizendo é tudo muito pessoal aqui, né? Mas existe alguma dica assim ou não? Eu diria que é assim, espelhe-se em quem você admira, em quem tem coisas que são parecidas com você, valores que são parecidos com você, principalmente quando a gente pensa em trabalho, né? Eu sempre digo, né? Quem é a pessoa que você olha dentro do seu trabalho? Talvez ela nem trabalhe com você, mas que você olha e você admira a forma que ela se porta, a forma que ela se veste, você olha e admira, né? E isso vem, inclusive, além do vestir, né? Mas o que ela traz? O que você pode trazer dessa pessoa para você? Né? Será que tem uma marca dela que faz sentido também para a sua personalidade? Né? Então, eu acho que é muito a gente observar isso de fato e se desprender muito, acho que dessa coisa da moda, entender assim, olha, eu sempre me sinto muito bem quando eu visto determinado tipo de roupa, por exemplo. Me sinto muito bem de pantalona. Teoricamente, pantalona não está na moda. Não tem problema nenhum. Se aquilo fizer sentido para você, se aquilo está alinhado com a sua personalidade, use. E outra coisa que eu sempre falo é que muitas vezes as pessoas têm medo de se arrumar, medo de colocar aquela roupa mais bonita, ficam guardando roupas para ocasião especial. Eu acho que talvez essa seja a dica mais importante. Não, use, né? Esteja linda, maravilhosa, independente do que você estiver fazendo, né? Se você for mãe solo, está dentro de casa, use uma roupa bonita, coloque aquilo que faz você se sentir bem, se sentir maravilhosa, porque a confiança também vai fazer toda a diferença na forma como você se coloca e que as pessoas leem você. Você estava falando aí, né, de ter roupas que fazem bem para você, que esteja alinhada com o seu propósito no armário. Isso deve também reduzir muito o tempo de você escolher roupa no dia a dia, né? E de você ter aquele nervoso de você olhar para um monte de coisa, mas nada tá bom em mim, ou nada serve. Quando você... É melhor ter menos, que fiquem todas maravilhosas, que você ama, né? Do que ter bastante, mais ou menos, né, Sara? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo, é muito mais gostoso a gente ter uma peça que a gente, assim, tem que passar para frente porque ela furou de tanto usar, do que a gente ter uma peça que a gente tem que tirar do armário porque, sei lá, embolorou, manchou de tanto esperar ser usado, né? Então, assim, gostou de uma peça, se identificou, e isso, inclusive, tem a ver com a questão de custo-benefício, né? Então, às vezes, vale você, sei lá, comprar uma coisa que
nossa, você amou muito, que faz todo sentido, você se sentiu linda, porque assim, na quantidade de usadas, ela vai se pagar muito mais rápido do que aquela peça que você comprou na promoção, só porque estava na promoção e você nem gosta tanto assim, né? Então, isso vale para tudo nessa questão do vestir, assim, né? Da gente realmente investir naquilo que a gente gosta, ter mais do que a gente gosta, mesmo que sejam poucas coisas, né? Não é a quantidade de peças no armário que vai fazer a gente ser bem vestida, não. E dá para se sentir bem, dá para ficar bonita, dá para ficar bem vestida, ter uma consultoria, qualquer pessoa, pode ser velha, nova, gorda, magra, alta, baixa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, de qualquer profissão, pode com certeza ficar e se sentir maravilhosa, porque é muito isso, assim, né? A gente tem todas as ferramentas, digamos, de embelezamento, mas eu acho que o principal é a pessoa se sentir ela mesma estando dentro daquilo que ela está usando. Então, se ela passar por um processo com um bom profissional, com certeza ela vai se sentir maravilhosa. E eu acho que só pelo fato dela estar se dando esse tempo, olhando para ela, dando esse tempinho para, né, para se olhar, com certeza vai ser maravilhoso passar pelo processo. E essa consultoria pode ser homem também? Você atende só mulher? Como que funciona? Eu, prioritariamente, atendo mais mulheres, mas também atendo homens. O processo deles é mais simplificado, né? Um pouco menor, até porque eles têm menos detalhes, né? Geralmente, para cuidar. Mas sim, é um processo que, inclusive, está aumentando bastante a procura, né, deles dentro desse processo, e a gente consegue também trabalhar com todos esses elementos visuais aí para a pessoa transmitir aquilo que ela quer. Legal. Sara, dica da semana. Uma dica de filme, livro, série. O que você tem para indicar? Bom, as minhas dicas de livro são 2 dicas que têm a ver com autoconhecimento. A primeira delas é um livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, que eu uso no processo com os meus clientes, que ele traz um teste de personalidade que vai mapear quais são os seus principais talentos. E eu gosto muito de usar esse teste dentro do meu trabalho para a gente entender, de fato, qual que é a essência de cada pessoa, para a gente colocar os talentos dela aí para o mundo ver. Então, eu gosto muito desse livro. Um outro livro que eu também indico bastante e que tem a ver mais com a minha história pessoal é o Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Eu gosto muito da abordagem dele. Ele fala, inclusive, que a gente só encontra o trabalho ideal fazendo ele, né? Só colocando a mão na massa. Então, eu sempre indico aí para quem me pergunta sobre transição de carreira. É um livro que eu gosto bastante. E eu vou também dar uma dica de seriado, que é um seriado, assim, bem soft, bem gostoso, despretensioso, que é o The Bold Type. Ele está disponível no Netflix. E é muito interessante a gente analisar como foi feito o styling de cada um dos personagens. Então, cada uma das personagens tem uma personalidade muito definida, e a gente vai vendo ao longo do seriado como, de fato, foi trabalhada essa questão da essência de cada uma, né? Então, é um seriado bem bacana para a gente analisar isso. E, no geral, a gente pode fazer isso em qualquer seriado, né? Então, começar a observar, por exemplo, personagens aí que talvez a gente se identifique ou que tenham pontos que a gente acha bacana e como que é feito esse styling, porque geralmente nos filmes e seriados é super legal a gente observar isso. Legal, obrigada. Se você não decorou aqui as dicas, lembre de entrar lá no grupo do Telegram, que lá vai ter o guia semanal com essas dicas também que a Sara passou. Sara, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento sobre o assunto, adorei. Eu que agradeço o convite, é um prazer, estou super à disposição. Quem quiser saber mais sobre você, onde te encontra? Me encontra no Instagram, meu Instagram é @vestida-de-sucesso, e aí lá a gente bate papo, se conversa, enfim, estou sempre por lá. Legal, grata. Quero agradecer também a quem me acompanha aqui desde o começo e a quem está aqui chegando por aqui agora, nessa 3ª temporada. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar nos custos que tenho aqui para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas que eu uso para subir os episódios. Mas se não puder ajudar dessa forma, dá também para ajudar compartilhando esse podcast com quem você conhece e fazendo ele crescer e chegar para mais gente. Muito obrigada mais uma vez, e semana que vem tem um episódio novo com assunto novo, na quarta-feira com uma nova convidada. Um beijo e até lá, tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Elas.